Hoje saiu a 5ª edição da pesquisa Meia Ideia. A gente tem feito essa pesquisa desde janeiro todo mês, sem falta. Tem muito que a gente aprende, sabe, olhando na lupa esse negócio. Uma das principais lições é a seguinte: o tempo das campanhas mudou e parte do problema da polarização pode estar numa regra que inventaram para o Tribunal Superior Eleitoral. E olha, essa regra caducou rápido. Vamos lá? Em 5 meses até aqui, tem um pulso dessa eleição que a gente sente. Por um lado, Lula está sempre no mesmo lugar. É bem impressionante, não importa o cenário de primeiro turno, 39%, 40%. Esse é o voto dele nesse primeiro turno, em todas as rodadas. Aí, quando nós perguntamos aos eleitores se eles têm certeza mesmo de que votarão no presidente, a coisa oscila, mas não oscila muito. Está sempre ali pela casa dos 70% dos eleitores dizendo que sim, o voto deles está firme, vão votar no Lula, e isso não muda. Com Flávio Bolsonaro foi diferente. Em janeiro tinha 26,5% das intenções de voto, aí foi crescendo, 33%, 35%, 37%, 36%, estabilizou. Mas o movimento do mês passado para cá, da firmeza do voto do eleitor dele, aí foi bem impressionante. 60% deles, em abril, diziam que podiam mudar de voto. Agora, em maio, na pesquisa que saiu essa semana, 43%. E veja, a firmeza do voto de Ronaldo Caiado e Romeu Zema, os outros candidatos da direita que pontuam alguma coisa, isso não mudou. Tudo para cima de 60% dizendo que ainda pode, de repente, votar em outra pessoa. No segundo turno, Lula contra Flávio, esse mês, Flávio está na frente de Lula. Mas atente para um ponto, tá? No mês passado, era Lula que estava na frente de Flávio. E os dois estão tão próximos, mas tão próximos que, na verdade, estão empatados tecnicamente. O que nossa pesquisa diz hoje é o seguinte: o Brasil está tão dividido, mas tão profundamente dividido, que se a eleição de segundo turno fosse hoje, seria impossível definir, fazer uma aposta em quem ganha. Vai ser, gente, por um fio de cabelo. O que está acontecendo aqui é o seguinte: o eleitor de direita está começando a cristalizar o seu voto. Os candidatos pelo flanco direito mal estão definidos, mas o eleitor já está se decidindo. Sabe, esse é um movimento que tem acontecido bastante nos Estados Unidos faz já 2 ciclos eleitorais. Os pré-candidatos à presidência começam a campanha no início do segundo semestre do ano anterior à eleição. A próxima eleição, por exemplo, vai ser em novembro de 2027. Gente, em agosto do ano que vem já vai ter um monte de candidato fazendo propaganda na televisão. Na verdade, já tem, tá? Sabe por quê? Porque no campo de comunicação massiva, de podcasts de 3 horas, esses cortes de redes sociais, o processo da formação de opinião pública está começando muito cedo e se consolida também muito mais cedo. Hoje o TSE proíbe campanha eleitoral antes de agosto, é a lei que fizeram. Não o TSE, tá? O Congresso. O raciocínio é o seguinte, e fazia algum sentido: quem tem muito dinheiro vai começar a gastar muito cedo e ganhará uma vantagem competitiva sobre quem tem menos dinheiro. Tudo certo. O problema é o seguinte: gravar um podcast daqueles de 3 horas tem custo zero. Fazer cortes para redes sociais tem custo marginal. Mesmo esses vídeos mais sofisticados que o Flávio Bolsonaro vem fazendo, de Bolsonaro moderado, Bolsonaro vacinado, tem um custo no chão quando comparado com o que saía um vídeo equivalente na campanha de 2014. Isso tudo mudou. Então isso quer dizer que a variável escassa não é mais dinheiro. Fazer campanha ficou muito barato. A variável escassa é tempo para se tornar conhecido nacionalmente. Qual é a vantagem que Lula e Flávio Bolsonaro trazem e os outros candidatos não têm? Um foi presidente 3 vezes, o outro é filho de um ex-presidente. Os dois são essencialmente conhecidos. Ou seja, o que os americanos perceberam, e a gente está demorando demais para se tocar, é que a campanha eleitoral devia já ter começado em agosto do ano passado. Na verdade, isso não vale só para candidatos a presidente. A legislação eleitoral hoje favorece quem já é conhecido e ferra por completo quem não é. Amarra os punhos e, olha só, até tira a liberdade de usar o fundo eleitoral de quem mais precisa fazer campanha já. Em agosto vai ser tarde demais. Mas essa conta não fica só com a legislação eleitoral. O PSD, por exemplo, demorou demais para definir seu candidato. O que está acontecendo hoje, e é o que a pesquisa mostra, é que o tempo para mudar esse jogo está indo embora para todo mundo. Isso consolida de um jeito tal que Lula e Flávio pode ser inevitável.
Mas consolida de todo? Não, claro que não. Fatos novos sempre podem acontecer. Um grande escândalo, uma derrapada homérica, uma desistência. Coisas podem acontecer. Mas, e reitero aqui o mais, é cada vez mais improvável. Então fica a seguinte questão. O que diz nossa pesquisa sobre as chances de Lula e Flávio? Diz o seguinte: vai ser por um fio, vai ser muito apertado, mas o mar está para Flávio. Vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Essa pesquisa que eu acabei de te mostrar, a Meio Ideia, a gente faz ela todo mês de janeiro. E quem recebe a íntegra antes de qualquer outra pessoa é o assinante Meio Premium. Não é só o que sai no ponto de partida, não é só o que vira manchete. É o material todo, cruzamento por região, por classe, por gênero, a tabela com os 3% que decidem eleição, o pedaço sobre bets, sobre dívidas, sobre firmeza de voto. E com análise, gente, não análise complicada, metida besta, não. Aquela que ajuda a explicar o que os números revelam sobre o país. Toda rodada chega na sua caixa de entrada antes de virar pauta na imprensa. A Meia Ideia já virou uma daquelas raras pesquisas, sabe, que toda a imprensa divulga, por conta da qualidade dela. E esse é o ativo mais raro que a gente tem. Dado fresco, mensal, no Brasil inteiro, em primeira mão. Assine o Meio Premium. Aliás, esse é o ponto de partida. Primeiro e mais importante, se o Brasil está assim tão dividido, se ele está assim tão profundamente dividido já desde o pleito de 2018, então que eleitores fazem diferença? São 3% dos eleitores que o Instituto Ideia está acompanhando desde o ano passado. O que esse grupo de brasileiros tem de diferente? Bem, é um pessoal que em 2018 votou em Jair Bolsonaro. Em 22, votou em Lula. Lembra que Lula venceu por 1,5%? 1,5%. Quem fez diferença foram essas pessoas. São dois grupos diferentes. Um grupo é o de liberais, da classe média urbana tradicional, classes A e B. O outro grupo, pesadamente feminino, classe C, periferia das grandes cidades. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, Sudeste. E essas pessoas não querem votar em Lula. Isso não quer dizer que pretendam votar em Flávio Bolsonaro, tá? Talvez votem em Lula, talvez não apareçam, talvez mudem de ideia e votem em Lula. Mas hoje, aquele fio de eleitores que mudou o voto e tirou de Jair Bolsonaro sua reeleição também virou as costas para Lula. E isso é um problema gigantesco para o presidente. Sabe por quê? Porque numa eleição tão polarizada, não tem de onde tirar outros votos. Porque os eleitores que sobram ou já votam em Lula ou votaram em Bolsonaro, tanto em 18 quanto em 22. Isso não quer dizer que todas as notícias sejam ruins para o presidente ou que todas as notícias sejam boas para Flávio. Porque o ano parece estar consolidando que as duas maiores preocupações do brasileiro são endividamento e bets. Olha aqui os números. Em abril, 40% dos entrevistados diziam que suas dívidas haviam aumentado comparado a um ano atrás. Agora, em maio, 44,3%. Está crescendo. É relevante isso aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos falar de bets. 59% dos brasileiros acham que bets endividam as famílias. Viu como as coisas se encontram? 61,9% acham que bets estão viciando os brasileiros. 44% acham que devia proibir as bets em todo o território nacional. Esse negócio, as bets, ele está corroendo a classe média, principalmente a classe média baixa brasileira. Lula tem uma fragilidade aqui. Ele escolheu usar as bets como fonte de imposto para encher o caixa do governo. Mas para Flávio é muito pior. O presidente que deveria ter regulado as bets, porque a lei mandava enquanto ele era presidente, foi Jair Bolsonaro. E o pai do Flávio escolheu não controlar as bets. Vamos vestir aqui o chapéu de marqueteiro de campanha. O que os números dizem para cada um dos candidatos? O marqueteiro do Flávio faz o seguinte: Lula prometeu picanha, não entregou. Conseguiu fazer o PIB subir? Conseguiu. Sabe como? Estimulando os brasileiros a pedirem empréstimo consignado, criando dívida que agora estão com dificuldade de pagar. Lula é o cara do nunca antes na história. Foi eleito para entregar aquela pujança de 20 anos atrás. Dessa vez não entregou. O brasileiro entende, percebe isso. O que o Flávio precisa fazer? Nada.
sorrir, fazer papel de bom moço, pai de família, Bolsonaro moderado, Bolsonaro vacinado, e não fazer rigorosamente nada que lembre o pai dele. Já é conhecido, já tem o eleitor de direita, já tem o eleitor de extrema direita, basta não lembrar os outros eleitores de como o pai dele era. É exatamente o que o Flávio está fazendo. É por isso que o Flávio está fazendo os vídeos que ele está fazendo. Agora, e o Lula? Ele não tem economia para vender, mas está fazendo o Desenrola 2, dando uma força aí para a turma com dívidas, e eleitoralmente isso funciona. Lula precisa bater nas bets, e já faz isso um pouco, tem de fazer mais. Difícil recuperar o voto da classe média tradicional mais moderada, mas o da classe C, o das mulheres preocupadas com os muitos maridos que estão jogando escondido, esse voto talvez dê para recuperar. E ainda tem de lembrar, sabe, que Bolsonaro, pai, precisava ter posto regra e não colocou. É a sua melhor cartada? É. Os outros candidatos, bem, esses precisam torcer para Flávio dar uma derrapada. Ou alguma coisa acontecer. Porque ficou muito tarde para recuperar o espaço. A gente passa a semana aqui analisando política, mas olha, tudo isso parte de algum lugar, os dados. E nós acabamos de publicar a nova rodada da pesquisa Meio Ideia 2026 para você entender as intenções de votos para presidente. É ela que mostra como que o governo Lula está sendo avaliado agora e a opinião dos eleitores sobre os fatos da atualidade. Essa pesquisa, ela é sua, para você entender, debater e compartilhar com base em fatos e números, não suposições e narrativas. Os assinantes premium recebem em primeira mão antes de todo mundo. Quer sair na frente? Assina agora.